Olá, meus amigos e seguidores, olá, meus inscritos do canal do YouTube, boa noite. Então, estamos aqui para uma live de Tira Dúvidas. Na verdade, fazia algum tempo que a gente não conseguia disponibilidade de tempo para fazer essas lives. Eu gosto muito de fazer esse tipo de interação com os seguidores, com os inscritos. Eu tenho a mais absoluta certeza que essa troca entre nós é uma troca muito bacana, muito interessante. E eu fico muito feliz quando eu consigo ter um tempinho para a gente poder fazer essas lives. Eu coloquei então uma caixinha de perguntas no final da manhã e renderam várias perguntas. Infelizmente a gente não consegue responder a pergunta de todos, mas algumas perguntas a gente vai responder. Como vieram muitas perguntas, eu acabei, ao invés de 5 perguntas, eu acabei colocando 6 perguntas e eu quero abordar cada uma delas aí com vocês. Vocês que estão nos acompanhando, eventualmente quiserem encaminhar alguma pergunta também, vocês podem ficar à vontade. Nos últimos meses, o nosso canal ganhou uma quantidade enorme de inscritos, está ganhando mais de 500, 600 inscritos a cada mês. Então, para quem tem um canal no YouTube, sabe qual que é a dificuldade de gerar conteúdo, de ter novos inscritos. Então, a gente fica bastante feliz aí com essa quantidade enorme de inscritos, que com certeza são inscritos porque viram a qualidade do nosso conteúdo, todo o empenho da nossa geração de conteúdo e sempre zelando pela boa qualidade, tanto científica quanto ética de tudo que a gente faz aqui no nosso canal. Vamos lá, então. A primeira pergunta que eu selecionei, então nós vamos falar a respeito de pênis torto. Então esse nosso seguidor lá do Instagram fez essa pergunta: se pênis torto tem tratamento? Sim, o pênis torto ele tem tratamento. Existem 2 tipos de doenças, né, 2 condições que podem levar a um pênis torto, sendo elas a curvatura peniana congênita, que é quando o homem se observa, então, com uma curvatura peniana desde o início da sua vida sexual. Então, desde a adolescência, então, quando o garoto ele começa a ter as primeiras ereções, quando ele começa a fazer as primeiras masturbações, eventualmente quando ele vai ter um relacionamento, ele começa a observar que o pênis dele é torto, e essa é uma alteração congênita, né? Uma alteração que vem desde o nascimento, proveniente de um hiperdesenvolvimento de uma das partes do pênis. Então, isso faz com que uma parte do pênis se desenvolveu um pouco mais do que a outra, e em ereção isso se traduz num pênis torto, né? Então, essa curvatura peniana, quando ela é uma curvatura sintomática, como é uma curvatura que incomoda do ponto de vista funcional, uma penetração, ou então quando incomoda até mesmo a parte estética. Tem alguns homens, alguns garotos que ficam muito incomodados com a questão estética do pênis, então eles acabam optando por fazer uma correção. A correção da curvatura peniana congênita, ela é uma correção que geralmente a gente faz uma plástica peniana do lado mais longo do pênis. Então o pênis ele acaba ficando reto, perde um pouco do tamanho da parte convexa do pênis, da parte longa, né? Então é feita uma plástica nessa parte do pênis para deixar o pênis reto. Nessa situação, os pênis congênitos, curvos congênitos, geralmente são pênis que eles têm um grande tamanho, né? Então, uma eventual perda de tamanho da parte convexa não se traduz numa perda funcional, e desse modo, geralmente aí acaba que o pênis fica reto, fica num tamanho bom e fica tudo ok. E a outra doença que pode levar a uma curvatura peniana é a doença de Peyronie. Essa é uma doença adquirida, então uma curvatura adquirida, geralmente associado à curvatura, tem uma perda de tamanho peniano também. E dependendo da perda de tamanho peniana, dependendo do quanto que tem essa curvatura, então existem diversas cirurgias que são possíveis. Então existe a cirurgia da aplicatura, que é aquela plástica, existe a cirurgia de enxertia peniana. Então, quando tem uma curvatura muito importante, acima de 60 graus, ou então quando tem muita perda de tamanho peniano, se a gente simplesmente fizer aquela plástica interna,
o pênis vai perder muito tamanho e não vai ficar de um tamanho funcional. Então a gente faz uma cirurgia com um enxerto peniano para tentar devolver um pouquinho o tamanho peniano e o tamanho final do pênis ficar um tamanho adequado. E a doença de Peyronie, além da curvatura peniana, ela pode também trazer problema de encurtamento peniano e também de disfunção erétil. Então, nos casos aí onde existe uma disfunção erétil com perda de tamanho peniano e com curvatura significativa, nesses casos, às vezes, a gente opta até pelo implante de uma prótese peniana. Então, existem essas três opções do tratamento do pênis torto, e eu espero ter podido responder aí a dúvida desse nosso seguidor, tá certo? Vamos para a segunda pergunta. Fiz vasectomia. Preciso me masturbar várias vezes antes do próximo espermograma? Então, a vasectomia, sem sombra de dúvida, é uma das cirurgias que a gente mais faz aqui na clínica. Eu acho que se a gente fosse fazer uma estatística, a cirurgia que eu mais faço é a cirurgia de vasectomia, a segunda cirurgia que eu mais faço é a cirurgia de correção de varicocele. Na vasectomia, então, é uma cirurgia bastante tranquila, é uma cirurgia que ela tem um intuito anticoncepcional, então ela é feita naqueles homens, daqueles casais que já estão com a prole constituída, ou eventualmente o paciente optou por não ter filhos, ou então ele teve filhos, se separou, ele não quer ter mais filhos, ele pode fazer o procedimento da vasectomia. Então, 90% das cirurgias a gente faz em caráter ambulatorial, não é necessário internamento, né? Então a gente faz uma cirurgia com anestesia local. Mesmo com anestesia local é um procedimento que é bastante confortável. Existem aqueles casos aí onde o paciente não tolera sequer pensar numa agulha, e aí a gente acaba fazendo com uma sedação associada, né? Mas é um procedimento tranquilo, faz-se num dia, no mesmo dia o paciente já vai embora para casa. O corte é um corte que tem menos de 1 centímetro, e geralmente eu faço com um corte só, e o procedimento pós-operatório é bastante tranquilo. No pós-operatório, a gente pede um repouso de 1 ou 2 dias, depois de 1 ou 2 dias já pode voltar para a atividade normal, e em 2 semanas já pode voltar para a atividade sexual. Acontece que antes da gente fazer aquela interrupção da passagem dos espermatozoides no ducto deferente, alguns espermatozoides já haviam passado. Então, existe um período no qual o paciente ainda vai ejacular alguns espermatozoides e esses espermatozoides ainda vão estar presentes no sêmen, nos espermogramas. Para a gente poder ter a certeza absoluta que a cirurgia teve êxito, é muito importante que no pós-operatório a gente faça um exame de espermograma. Então, essa é uma das vantagens que eu vejo também da cirurgia da vasectomia, porque eu acredito que seja o único método que nós consigamos, de modo simples, atestar a sua funcionalidade, digamos, atestar que a vasectomia, que o método anticoncepcional ele está valendo, né? Então, talvez na laqueadura isso também seja possível, mas para a gente atestar que a laqueadura esteja funcionando, digamos assim, a gente teria que fazer uma histerosalpingografia, que é um exame relativamente complexo, um exame doloroso e um exame que a maioria das mulheres que fazem esse exame não tem boas recordações desse exame, digamos assim. E com a vasectomia não, a vasectomia com um simples exame de espermograma a gente consegue atestar que esse método anticoncepcional está funcionando. Entretanto, para fazer o espermograma, depois da vasectomia, a gente acaba orientando 25 a 30 ejaculações depois da vasectomia, e aí para a gente poder ver se o espermograma zerou. O espermograma zerando, o casal está liberado para ter relação sexual sem necessidade de proteção, logicamente com finalidade de prole, né? Lembrando que eventualmente aí a vasectomia ela não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Se você for ter um relacionamento com uma possibilidade, então, um relacionamento com alguém que você não conhece, ou então alguém que você não tenha, que tenha risco de você contrair alguma infecção sexualmente transmissível, a vasectomia ela não tem essa função e você deverá usar métodos de barreira, preferencialmente os preservativos. Mas voltando então ao nosso assunto, então, fazer um espermograma, muitas vezes, não são muitas vezes, 25 ou 30 ejaculações já
já são mais do que necessárias. Se zerar o espermograma, é sinal que a cirurgia deu certo e você está liberado para ter relações sexuais aí com a sua parceria sem risco de gestação, certo? Então não são muitos espermogramas, não são muitas ejaculações, não. Terceira pergunta de hoje, pessoal, a dapoxetina para ejaculação precoce funciona? A dapoxetina, ela é uma das opções medicamentosas para o tratamento da ejaculação precoce. O homem com ejaculação rápida, então aquele homem que ejacula num tempo inferior ao tempo necessário para ele ficar satisfeito sexualmente e a parceria ficar satisfeito também, ele tem duas opções de tratamento. Ele tem as opções medicamentosas e as opções com psicoterapia, então as opções comportamentais que a gente chama. E dentro dos tratamentos medicamentosos, então o tratamento medicamentoso padrão é com o uso de alguns tipos de antidepressivos, especialmente os antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina. Esses antidepressivos, eles aumentam a concentração de serotonina na fenda sináptica e isso clinicamente se traduz por um maior controle ejaculatório. A dapoxetina, ela é um inibidor de recaptação de serotonina, de início super rápido e metabolização super rápida também. Então, ela é uma medicação que ela pode ser utilizada, e a vantagem da dapoxetina é que após a ingestão da medicação, em questão de 2 a 3 horas, ela já vai estar fazendo efeito. Então, é uma medicação que ela pode ser usada sob demanda. Os outros tipos de antidepressivos, eles precisam de mais tempo para começar a funcionar. Então, alguns tipos de antidepressivos, como a paroxetina, a sertralina, eles necessitam de um tempo de saturação de receptor. Então, geralmente, após o paciente começar a usar a medicação, demora, às vezes, 2 ou 3 semanas até ter o efeito total da medicação. E já da dapoxetina não, ela tem a vantagem de você poder usar a medicação sob demanda. Infelizmente, a dapoxetina, ela não está presente nas prateleiras das nossas farmácias aqui no Brasil. É uma medicação que ela está disponível nas farmácias da Europa com o nome comercial de Pelige, mas no Brasil não existe. Então, nós temos a opção no Brasil de mandar manipular essas medicações. Então, desde que nós tenhamos aí um local confiável de manipulação, ela pode ser mandada formular em farmácias de manipulação. Então, funciona, ela funciona bem, ela aumenta em 2 a 3 vezes o tempo basal de ejaculação, dependendo da dose, logicamente. Doses menores fazem efeitos menores, doses maiores fazem efeitos maiores. E ela funciona muito bem, e é uma opção muito boa para aqueles casais aí onde não tem uma frequência sexual muito elevada, então tem relação sexual, às vezes lá 1 vez por mês, 2 vezes por mês, ou então naqueles homens que não têm, que tem muitos efeitos colaterais relacionados ao uso do inibidor de recaptação, né? Então, às vezes, o inibidor ele pode dar muita sonolência, esse inibidor, em pacientes mais jovens, é questionável a segurança dessas medicações, então, nesses casos, a dapoxetina, ela vai muito bem. Então, é uma opção que a gente frequentemente usa aqui no consultório, e os pacientes, eles acabam gostando bastante quando tem adequada indicação. Outra questão também é a seguinte: a gente lida bastante com a parte de medicina sexual, lida bastante com a parte de infertilidade também, e existem alguns estudos que dizem que os inibidores de recaptação de serotonina, habituais, digamos assim, que são aqueles utilizados de uso contínuo, eles podem, a longo prazo, diminuir um pouquinho a motilidade dos espermatozoides. Boa parte das vezes isso não é capaz, de modo isolado, de levar à infertilidade, mas naqueles casais que estão tentando gestação, que estão tendo alguma dificuldade, você ter dificuldade adicional não é uma boa ideia. Então, talvez nesses casos, você, ao invés de fazer um antidepressivo de uso contínuo, você pode fazer um antidepressivo de uso sob demanda, como a dapoxetina, e provavelmente isso vai trazer menos efeito deletério sobre a motilidade dos espermatozoides, né? Então, é isso aí, nossa terceira pergunta. Vamos para a nossa quarta pergunta. Para que serve o exame de Doppler peniano? Então, as pessoas que me seguem lá no meu Instagram sabem que um dos exames que
que a gente faz com relativa frequência na nossa prática clínica é o exame de Doppler peniano. Então, a gente volta e meia acaba colocando, hoje é dia de Doppler peniano, né? Então, o exame de Doppler peniano é o exame que sou eu que faço lá no Hospital de Clínicas, aqui da Federal do Paraná, então, para avaliação da parte sexual dos nossos pacientes. Então, às vezes, vê o exame, vê que eu estou fazendo o exame, então, acho que provavelmente esse seguidor quer saber para que eu faço esse exame, né? Então, o exame de Doppler peniano, ele é um exame que ele avalia a função hemodinâmica peniana. Então, vai avaliar como é que está a função vascular do pênis. Então, ver como é que está essa artéria do pênis, ver se as artérias cavernosas estão trazendo sangue de modo adequado, se o mecanismo de venoclusão, que é o mecanismo que faz o aprisionamento do sangue sob pressão dentro do pênis, se ele está funcionando. Então, o exame do ecodoppler peniano ele é capaz de fazer essa aferição. Então, é um exame que a gente usa muito no nosso dia a dia em 3 situações. Primeira situação, naquela situação do paciente mais jovem, onde tem uma disfunção erétil, ele não sabe o seu problema orgânico ou psicológico. Os problemas psicológicos são problemas de difícil diagnóstico, boa parte das vezes, né? Então, são problemas que a gente não consegue bater o martelo do diagnóstico da disfunção psicogênica com muita facilidade. Então, fazemos uma avaliação hormonal, fazemos uma avaliação da parte psicológica, mas às vezes o paciente precisa de um exame que diga para ele que a parte orgânica dele está toda normal, que a inervação está boa, que a vascularização está boa. Então, boa parte das vezes, então, a gente fazendo um exame de Doppler peniano, a gente vai conseguir comprovar para esse paciente que a questão orgânica dele, que a questão hemodinâmica está normal. Provar para ele que o problema dele realmente é psicológico, que ele vai precisar fazer um tratamento com psicoterapia, ou até, eventualmente, esses pacientes eles vão precisar de uma psicoterapia e nada impede que eles façam um tratamento com medicação intracavernosa também, né? Então, essa é uma das indicações do Doppler peniano. A segunda indicação do Doppler peniano são naqueles casos onde os pacientes com disfunção orgânica, então aquele paciente que é diabético, aquele paciente que é hipertenso, aquele paciente que é dislipidêmico, que é tabagista, que ele já fez uso da terapia de primeira linha, que são as terapias com comprimido por via oral, e acabou não tendo efeito, um efeito adequado, então a medicação acabou fazendo efeito inicialmente, num segundo momento acabou não tendo mais sucesso. Então, nesses casos, o Doppler peniano ele pode dizer para a gente também como é que está a questão da vascularização, principalmente para nós podermos responder a pergunta desse paciente, se ele vai ter um benefício de fazer tratamento com medicação intracavernosa, ou então se ele será um candidato à colocação de uma prótese peniana. Porque se o paciente for refratário, então ele não tiver uma resposta adequada aos comprimidos por via oral, e o Doppler peniano mostrar para a gente que a função vascular dele está comprometida, provavelmente a única opção que ele terá será colocar um implante peniano, fazer uma prótese peniana. Meio off-label, talvez, se nós observarmos que a questão da vascularização está aquém do normal, talvez um tratamento com onda de choque possa ajudar. Os tratamentos de onda de choque ainda são tratamentos que eles carecem de uma evidência científica mais robusta. Nós vemos no dia a dia eles serem bastante oferecidos, né, para os pacientes. Entretanto, são tratamentos que ainda não são totalmente consolidados na literatura, não são todos os guidelines que recomendam a sua utilização. São tratamentos extremamente caros, extremamente custosos, e não são um tratamento padrão ainda. Possivelmente no futuro eles sejam, mas ainda carece de segurança e de evidência científica para a gente poder oferecer com mais propriedade. Então, o Doppler peniano, nessas situações onde o paciente usou um comprimido por via oral, não está tendo mais efeito, ele vai dizer para a gente se esse paciente vai poder utilizar a medicação intracavernosa ou não. E a terceira situação, onde a gente acaba utilizando o Doppler peniano, naqueles pacientes em pós-operatório de cirurgia de prostatectomia radical, especialmente naqueles que se apresentam para a gente com uma disfunção erétil e com um tempo um pouco mais prolongado de disfunção erétil.
A gente sabe que os pacientes que fazem a cirurgia da prostatectomia e que não fazem um tratamento de reabilitação peniana adequado, eles podem evoluir já em alguns meses com disfunção veno-oclusiva. E nesses casos aí, muito provavelmente serão pacientes que são candidatos à prótese. Então, no paciente que está num pós-operatório de prostatectomia radical, onde a gente não sabe se foi só uma lesão nervosa, se tem alguma alteração vascular associada, o Doppler peniano ele se presta muito bem a dizer como é que está a hemodinâmica desse pênis e até mesmo para apresentar para esse paciente como que funciona a terapia intracavernosa. Isso porque a primeira parte do exame do Doppler peniano, a gente faz uma aplicação intracavernosa de medicação vasoativa, e isso, se a função vascular do paciente estiver íntegra, vai originar uma ereção. Então, o paciente ele consegue ver como é que é a aplicação, consegue ver que essa aplicação é uma aplicação, na maior parte das vezes, imperceptível, na maior parte das vezes, totalmente indolor. E então, esses pacientes pós-operatório de prostatectomia frequentemente se beneficiam desse exame também do Doppler peniano. Então, respondendo à pergunta, 3 situações. A primeira situação, naquele paciente que tem uma disfunção que a gente não sabe qual que é a etiologia, então a gente está desconfiado que o problema é psicogênico, a gente faz um exame para comprovar que realmente a parte vascular do paciente está íntegra. Segunda situação, paciente que tem uma disfunção erétil orgânica, usou medicação por via oral, passou a ser refratário, então passou a não responder a medicação oral, o exame do Doppler peniano ele tem também uma função nesse caso. E no terceiro caso, naqueles pacientes que fizeram a cirurgia da prostatectomia radical, ou então uma cirurgia de uma cistectomia, ou então uma cirurgia pélvica extensa, que tem a possibilidade de lesão nervosa, ou lesão vascular ou nervosa, então o Doppler ele vai dizer para a gente como é que está a função vascular desse pênis, certo? Espero ter podido responder. Eventualmente, se vocês tiverem dúvidas adicionais, deixem todas aqui nos comentários, aqui embaixo. Eu costumo responder a todas elas. A gente tenta ter o cuidado de abordar toda a questão da dúvida, mas às vezes a gente ainda acaba não respondendo todas essas dúvidas e se ainda tiverem dúvidas adicionais, podem deixar aqui no comentário que depois eu vou responder uma a uma. Alternativamente, vocês podem me seguir lá no Instagram. O meu Instagram é o @dr.gustavopaul_andrologia. Vou colocar aqui qual que é o meu Instagram, para vocês poderem também me seguir por lá. Quem está aqui no YouTube, né, que não me segue lá no Instagram ainda, eu vou colocar aqui. Por quê? Porque existem alguns pacientes que não se sentem à vontade em fazer perguntas e deixar aqui nos comentários. Boa parte das vezes essas dúvidas, elas são dúvidas de caráter pessoal, são dúvidas de caráter são dúvidas de caráter pessoal, são dúvidas de foro íntimo. Então, às vezes, o paciente não se sente à vontade de deixar aqui embaixo no comentário. Então, nesses casos, logicamente, eu quero deixar bastante claro que a gente não faz consulta pelo Instagram, isso não pode, o CRM não permite. Dúvidas a gente pode responder, mas dúvidas pontuais a respeito do caso clínico, no meu caso isso, no meu caso aquilo, isso eu não posso responder. O que eu posso responder perguntas genéricas. Paciente que fez uma prostatectomia radical, ficou com disfunção erétil, o que ele vai fazer? O que ele poderia fazer agora? Faz isso. Eu fiz uma prostatectomia, eu estou com um problema, o que eu devo fazer? Você deve passar por uma consulta médica. Então, uma consulta é diferente de uma retirada de dúvidas. Então, aqui eu estou deixando o meu arroba do meu Instagram lá do meu Instagram, para eventualmente, se vocês quiserem me mandar um direct para dúvidas mais específicas, vocês podem ficar à vontade. Todos os meus seguidores lá do Instagram sabem que sempre quando chegam dúvidas, eu respondo as dúvidas. Não posso fazer uma consulta online pelo Instagram, mas dúvidas eu posso responder. Tá certo, pessoal? Vamos então para a nossa estamos na nossa quinta pergunta já. Quase 25 minutos de live já, bastante tempo. A minha ideia é fazer uma live de no máximo meia hora. Não quero cansar vocês, eu tenho que ir para casa, tenho minha família, tenho minha mulher, meus filhos também que estão com saudades de mim e eu quero ir para lá daqui a pouquinho. Quinta pergunta. Após a vasectomia, o meu volume de ejaculado cai muito? Não cai muito. Se a gente for analisar o volume de ejaculado, então, da quantidade do ejaculado que um homem sem vasectomia ejacula,
90% desse ejaculado ele é composto de líquido de vesícula seminal e líquido de próstata, de secreção prostática. Quando a gente faz a vasectomia, o que a gente faz? A gente apenas interrompe a passagem dos espermatozoides do testículo para a próstata. Então isso faz com que o ejaculado não tenha mais os espermatozoides. O volume de espermatozoide dentro do ejaculado é um volume bastante baixo. E o volume digamos assim, de secreção que vem dos testículos é um volume baixo, é cerca de 5 a 10%. Então, só cerca de 5 a 10% do volume de ejaculado é proveniente do testículo. Os outros 90% são provenientes da próstata e da vesícula seminal, que em absoluto são mexidos ou sofrem qualquer tipo de intervenção durante uma vasectomia. Então, na vasectomia, a gente interrompe a passagem dos espermatozoides, a gente não mexe na próstata, a gente não mexe nas vesículas seminais, então continua-se ejaculando ao menos 80% a 90% do volume do ejaculado normal. Logicamente, existem aqueles pacientes que têm diabetes, que têm uma disfunção de colo vesical, que eles podem, depois de uma vasectomia, achar que o volume ejaculado diminuiu, mas isso vai acontecer nesses casos por outras questões que não são questões da vasectomia. Então, você que está pensando em fazer uma vasectomia, que está com medo do ejaculado diminuir de volume, pode ficar tranquilo que essa não é uma coisa que costuma acontecer. Então, o seu volume de ejaculado vai ficar praticamente igual. E a nossa última pergunta, caso depois ninguém tenha mais nenhuma outra pergunta, se vocês quiserem fazer perguntas, vai ali no chat, faz uma pergunta, a pergunta vai aparecer aqui para mim e a gente pode responder para vocês. E a sexta pergunta é: existe tratamento para azoospermia não obstrutiva sem causa aparente? Eu acho que um dos maiores desafios da nossa atuação como andrologista são os pacientes azoospermicos, especialmente aqueles pacientes azoospermicos não obstrutivos. Então, as azoospermias elas são divididas em dois tipos de azoospermias. Então, as azoospermias obstrutivas, que são naqueles casos onde os homens não têm espermatozoides no seu ejaculado, por conta de as azoospermias obstrutivas, que são aquelas onde o homem não tem espermatozoides no seu ejaculado por conta de uma obstrução nas suas vias seminais. Então, é como se esse paciente tivesse, digamos assim, uma autovasectomia. Então, às vezes, por situações específicas, às vezes situações genéticas, às vezes situações relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, ele pode evoluir com um estreitamento dos microcanalículos internos do sistema reprodutivo e evoluir com uma azoospermia obstrutiva. Então, nesses casos, geralmente a parte hormonal do paciente é normal, a gente palpando o testículo é normal, os epidídimos são um pouquinho mais dilatados, ou então por causas genéticas, a gente vai tentar palpar o caninho da vasectomia, a gente não acha o caninho da vasectomia no exame físico. Então, nesses casos, são as azoospermias obstrutivas, e nesses casos existem duas situações, ou então a gente vai para uma fertilização com uma punção do epidídimo, ou então, em caráter de exceção, a gente pode tentar fazer uma cirurgia reconstrutiva, tentando achar aonde que é o nível da obstrução e tentar fazer uma reconstrução, uma anastomose, tentando pular a parte de onde está obstruído. Essas cirurgias são cirurgias extremamente delicadas, são cirurgias cuja taxa de sucesso são taxas bastante baixas, e são realizadas em caráter de exceção. Isso eu quero deixar aqui bem claro, que não é o nosso dia a dia, não é o que a gente oferece de dia a dia. Eventualmente, o paciente tem essa vontade, a gente pode tentar, mas não são procedimentos que a gente acaba indicando de modo corriqueiro. E existem aqueles pacientes que têm a azoospermia, não por uma obstrução, mas por uma falha na produção dos espermatozoides dentro do testículo. E essas azoospermias são as azoospermias chamadas azoospermias não obstrutivas. Então, onde existe uma falha na produção dos espermatozoides. Existem diversas causas, então existem as causas genéticas, existem as causas hormonais, existem as causas congênitas, existem as causas adquiridas também. E na maior parte das vezes o tratamento dessa situação é com fertilização in vitro, onde a gente vai tentar captar os espermatozoides diretamente do testículo.
Acontece que não são todos os casos, ao contrário da azoospermia obstrutiva, onde a gente virtualmente consegue captar espermatozoides de todos os pacientes, as azoospermias não obstrutivas são as azoospermias que a gente tem muito mais dificuldade de deixar esses espermatozoides, justamente porque às vezes eles não existem, ou então porque eles têm uma produção bastante reduzida nos testículos. Nesses casos, a gente faz uma cirurgia de captação dos espermatozoides, de modo concomitante com a captação dos óvulos da esposa. Então, faz-se o tratamento de fertilização. No dia da captação dos óvulos, ou então no dia anterior da captação dos óvulos, faz-se uma cirurgia de abertura do testículo em busca de espermatozoides. Habitualmente, nós fazemos as cirurgias de biópsia testicular ou então de microdissecção testicular, que são cirurgias que a microdissecção tem um pouco mais de chance de deixar espermatozoides do que a biópsia normal, né? Logicamente, antes de a gente ir para uma biópsia testicular, uma microdissecção, a gente faz essa investigação genética. Existem algumas condições genéticas onde a gente consegue comprovar que não existe a produção, e dependendo da alteração genética, onde a gente observa que não existe a produção de espermatozoides, esses pacientes eles vão acabar nem sendo submetidos a uma biópsia testicular. Então, a única opção que vai ter nesses casos são banco de sêmen. Felizmente, esses são a minoria absoluta das vezes, e na maior parte das vezes a gente consegue oferecer para o paciente o procedimento da captação espermática com chances reais de deixar espermatozoides. Existem algumas situações onde a gente pode tentar otimizar essa produção, ou então até tentar fazer com que apareçam espermatozoides dentro do ejaculado. Essas condições, então, são alterações hormonais e alterações onde a gente tem a varicocele. Então, quando você tem uma azoospermia não obstrutiva e você tem uma varicocele grande, a correção da varicocele pode fazer com que apareçam espermatozoides no ejaculado. E, geralmente é uma quantidade que não é uma quantidade muito grande, a ponto de conseguir engravidar naturalmente, mas aparecendo espermatozoide no ejaculado já é uma grande vantagem, porque a gente vai ter certeza que nós vamos conseguir espermatozoides para fazer o tratamento desse paciente, né? Então, na situação da varicocele associada à azoospermia não obstrutiva, a correção da varicocele, boa parte das vezes, aumenta a chance de a gente achar espermatozoide no ejaculado, em torno de 35%, 38%, a gente vai conseguir achar. E quando isso não acontece, aumenta também a chance de a gente achar espermatozoides durante uma biópsia testicular ou então numa cirurgia de microdissecção testicular. E nos casos de azoospermia não obstrutiva, onde nós tenhamos hipogonadismos secundários, então uma alteração da produção dos espermatozoides no testículo por um defeito central, então onde o paciente não tem a liberação de gonadotrofinas estimuladoras do testículo, a gente pode fazer uma reposição dessas gonadotrofinas, ou então em casos de hipogonadismos secundários, que não sejam congênitos, a gente pode tentar também através de medicações orais e medicações injetáveis, nunca a testosterona, tá? Então, medicações injetáveis orais, a gente pode tentar estimular um pouco mais a produção espermática nesses testículos para aumentar a chance de ter a captação dos espermatozoides dentro do testículo, tá certo? Então, existe tratamento da azoospermia obstrutiva? Sim, existe esperança. Inclusive, se vocês forem ver, eu tenho um vídeo eu falando a respeito dos aspectos da azoospermia não obstrutiva, e tem uma live que eu fiz também com o Dudu, com o Eduardo Miranda, que é um colega nosso lá do Ceará, que nós falamos quase uma hora a respeito da azoospermia, né? Então, essa é uma condição onde os casais geralmente ficam bastante assustados, bastante angustiados, não sem razão, né? Eu acho que essa é uma condição que é uma condição realmente bastante séria, mas não é motivo para se desistir da paternidade e da maternidade. Sim, existe chance, né? E o tratamento geralmente é um tratamento com fertilização, na maior parte das vezes, e tem que tocar o barco, tem que investigar, tentar tratar, se não der para tratar através dos métodos, fazer fertilização. A medicina reprodutiva ela vem evoluindo bastante, e dos anos 90 para cá, existe essa opção. Nos casos de azoospermias não obstrutivas, previamente aos anos 90, previamente ao advento
da injeção intracitoplasmática dos espermatozoides, não havia nenhum tipo de tratamento disponível. Hoje, graças a Deus e graças à medicina e graças à ciência, a gente tem tratamento para esses casais que estão passando por essa dificuldade. Certo, pessoal? 35 minutos de live, eu acho que é mais do que suficiente. Eventualmente, se vocês tiverem dúvidas adicionais, vocês podem colocar aqui nos comentários. Me sigam lá no Instagram também. Eu vou colocar de volta aqui o meu Instagram. Meu Instagram é o @dr.gustavo_andrologia. Fiquem à vontade para nos seguir, tirar dúvidas, comentar as nossas publicações, mandar direct e fazer com que essa nossa interação seja cada vez mais legal. E é isso aí, pessoal. Vamos para o nosso final da nossa live de hoje. Gostaria de agradecer muito aí a presença de cada um de vocês, dizer que é sempre muito bom ter vocês aqui conosco e que a cada dia mais eu fico feliz com toda essa interação e com essa quantidade enorme de seguidores que a gente está adquirindo tanto no Instagram e a quantidade enorme de seguidores aqui inscritos no nosso canal do YouTube. Uma boa noite a todos, fiquem todos muito bem, um bom final de semana e nos vemos lá no Instagram e nos vemos aqui no canal do YouTube a qualquer hora. Um abraço!